Que a graça e a paz sejam com todos vocês, meus queridos. Eu quero começar a nossa palestra hoje no livro de Jó. Jó capítulo 14, versículos de 1 a 6. Jó capítulo 14, versículo de 1 a 6. Eu também quero informar vocês que eu não tenho formação em medicina. Eu não tenho formação na área médica, então eu não poderei tratar do assunto aqui hoje, eutanásia, por exemplo, do ponto de vista médico. Então, o tratamento que eu vou dar é do ponto de vista bíblico, do ponto de vista da teologia. Também quero informar vocês que um livro que estou usando é um livro muito bom. Tem aqui um irmão que estudou comigo esse semestre lá no Mackenzie, a Ética Bíblica, e este foi o nosso livro-texto, O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade. E é muito importante esse livro, publicado pela Edições Vida Nova, O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade. Então, com base neste livro. Então, vamos ler Jó capítulo 14, versículo de 1 a 6. Acho que todo mundo já achou. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar num homem desses e o trarás à tua presença para julgamento? Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabelecestes limites que ele não pode ultrapassar. Por isso desvia dele o teu olhar e deixa-o, até que ele cumpra o seu tempo como trabalhador contratado. As questões éticas sobre a vida e a morte têm recebido bastante destaque nos últimos anos, em razão da divulgação de diversos casos pela mídia. No entanto, ainda mais inquietante para as pessoas leigas, pastores e médicos, é o debate sobre em que momento desligar os aparelhos, ou qual é a definição apropriada de morte e quando ela ocorre. Avanços tecnológicos tornaram algumas dessas perguntas muito mais difíceis de responder. Então eu vou começar com uma definição aqui de eutanásia. O termo eutanásia, assim como suicídio, também é formado por duas partes. O prefixo grego eu significa bom ou fácil, e thanatos significa morte. Entretanto, da perspectiva cristã, o que esse termo retrata não é nada bom e não é nada fácil. A eutanásia não é uma coisa boa e não é uma coisa fácil. Os debates sobre eutanásia e suicídio não são recentes. Os gregos, por exemplo, discutiam constantemente esses assuntos. Os pitagóricos se opunham à eutanásia, mas os estoicos insistiam no seu uso, especialmente em casos de doenças incuráveis. Então já é uma discussão muito antiga. Não era raro o abandono de filhos indesejados ou deformados na Grécia Antiga. Aliás, na cidade-estado de Esparta, era obrigatório por lei que essas crianças fossem abandonadas ou que algo ainda pior fosse feito com elas. Pior, isso me entende-se que elas fossem assassinadas. Na República de Platão, o filósofo recomendava que no estado ideal, filhos com membros deficientes deveriam ser enterrados em algum local desconhecido. Da mesma forma, Aristóteles desejava que nada imperfeito ou mutilado se desenvolvesse no estado ideal. Além disso, o Estado deveria
regulamentar o número de filhos que cada casal podia ter. Nós vimos isso em anos recentes, em décadas recentes, acontecendo na China, onde a China limitou o número de filhos a só um filho. Agora já existe abertura para ter um segundo filho. Regulamentações semelhantes eram também decretadas em Roma, cuja legislação determinava que filhos, além do número permitido, devessem ser abortados. A lei das 12 tábuas de Roma proibia qualquer pessoa de criar filhos deformados. Até mesmo no Japão pré-industrial, o infanticídio era bastante comum. E nessa mesma linha de destruição de vida, na Índia, um costume hindu chamado suti exige que a viúva seja cremada na pira funerária do seu marido. Eu me lembro, em 1983, se não me engano, eu estive na Nigéria, na África, e estive numa cidade chamada Benin, capital do estado de Bendel, além de outros lugares que eu visitei, e lá eu fiquei sabendo que até 1900, não me lembro agora o ano, mas havia também esse costume que era praticado, que quando o marido morria, a esposa era sepultada viva ao seu lado. E isso só mudou na Nigéria, quando os missionários ingleses chegaram, e eles então acionaram o governo britânico, para que o governo britânico entrasse, fizesse ali um acordo, ou trabalhasse com as autoridades nigerianas, para que este costume fosse abolido, e isso aconteceu. Então foi uma grande vitória. É uma coisa incompreensível, um costume terrível, eu diria diabólico. Um costume diabólico. Morre o marido e a mulher, ela tem que morrer junto ali para ser sepultada ou cremada ao lado do marido. Então isso aconteceu também na Índia. Agostinho, um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, ensinou que o suicídio é pior do que o homicídio, pois o primeiro também viola o 6º mandamento. Seu silogismo era esse: você não deve matar uma pessoa. Eu sou uma pessoa, portanto não devo me matar. Da mesma forma, Tomás de Aquino, também um grande teólogo do catolicismo, que ele viveu de 1225 até 1274, escreveu uma obra monumental chamada Suma Teológica, as provas da existência de Deus. Tomás de Aquino trabalhou muito isso nessa obra, e ele então dizia o seguinte: ele desenvolveu e ensinou uma acusação tripla aos que tiravam a própria vida. E essas acusações eram falta de responsabilidade para consigo, falta de responsabilidade para com a comunidade e falta de responsabilidade para com Deus. Sim. Vamos trocar? Se é para melhor, não tem problema. Alô? Muito para que essas ideias autodestrutivas não se disseminassem, não se espalhassem. E é muito importante que o juramento de Hipócrates, que todo médico faz quando se forma, na sua formatura, ele faz o juramento de Hipócrates. Foi muito importante, porque esse julgamento faz com que os médicos regularmente prometam: mesmo se eu for solicitado, não darei droga mortífera a ninguém e nem a recomendarei. Então, compromisso com o médico tem que ser com a vida e não com a morte. Entretanto, em 1935, a Sociedade Inglesa da Eutanásia começou a promover a ideia de uma boa morte para pacientes que enfrentavam doenças incuráveis. Depois, uma sociedade parecida surgiu nos Estados Unidos, há alguns anos depois, e este homem, Derek Humphrey, atuou especialmente na formação
da sociedade cicuta, uma alusão ao veneno que Sócrates foi obrigado a tomar quando ele foi acusado de corromper a juventude ateniense. Então Sócrates foi obrigado a tomar cicuta e foi condenado à morte, e ele teve que tomar cicuta. Outra pessoa que tem exercido grande influência nos Estados Unidos e ajudado muitas pessoas com a máquina de suicídio que patenteou é o Dr. Jack Kevorkian, e ele ficou muito conhecido. Seu livro chama-se Medicamento sob prescrição médica, a benevolência de uma morte planejada. Esse médico se reunia com as pessoas para jantar, e depois elas iam até uma caminhonete Volkswagen, onde a sua máquina os esperava para dar fim às suas vidas. Kevorkian, que agora está solto, ele concorreu às eleições para um cargo oficial no estado de Michigan em 2008. Seu método para ajudar pessoas a cometer suicídio é amplamente documentado. Tem muita informação na internet sobre seu método. Ele fazia uma aplicação intravenosa no braço do paciente com uma solução salina, até que o paciente apertasse um botão que injetava 2 drogas a este sistema. A primeira deixava-o inconsciente e a segunda o levava à morte. Em 26 de junho de 1997, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América votou contra a eutanásia e anulou as leis dos estados que consideravam constitucional esse tipo de suicídio assistido por médicos. Então a Corte Suprema baniu. Agora quero passar para vocês algumas formas de eutanásia, São várias, eu vou mencionar 4. A primeira é a eutanásia voluntária passiva. Essa forma presume que a equipe médica apenas deixará a natureza tomar conta, seguir o seu curso. Isso deve ser solicitado pelo paciente. O médico não fará nada para apressar a morte do paciente, mas apenas proverá ao paciente cuidado, conforto e conselho. Existe aí o processo de sedar também o paciente, ele não vai mais sentir dor, até ele vir a falecer, mas a equipe médica não vai interferir ou apressar a morte desse paciente. Depois tem a eutanásia voluntária ativa. Neste caso, o paciente pede ao médico que apresse sua morte por algum meio ativo, como a aplicação de uma injeção letal. Existem controvérsias se pessoas que não fazem parte da equipe médica, como o marido, a mulher, amigo ou parente, também teriam permissão de ajudar a pessoa a morrer. Existe uma discussão sobre isso. Depois vem a eutanásia involuntária passiva. Nessa situação, o paciente não demonstrou o desejo de morrer e é incapaz de fazê-lo. Por isso, a equipe médica não toma medidas extraordinárias para salvar o paciente, mas muitas vezes remove as sondas nasogástricas e suspende os antibióticos e sistemas que sustentam a vida, como uma máquina de respirar. Depois vem a eutanásia involuntária ativa. Nesse caso, o médico faz alguma coisa para apressar a morte, independentemente da vontade do paciente. As razões podem ser econômicas, humanitárias ou até genéticas. Somente a primeira forma, listada acima, a eutanásia voluntária passiva, e talvez a terceira também. Não se trata de eutanásia no sentido moderno da palavra. No entendimento da equipe médica, tentativas de curar a doença já não fazem sentido. E, portanto, toda a atenção médica é voltada ao maior conforto possível do paciente. As outras formas são maneiras de tirar a vida proibidas pela palavra de Deus. Agora quero passar uma perspectiva bíblica sobre tirar a vida. Não resta dúvida de que o princípio orientador nas Escrituras, apresentado em Êxodo capítulo 20, versículo 13, onde está escrito: não matarás,
condena claramente a eliminação da própria vida ou da vida de outra pessoa. Então, quando a Bíblia diz não matarás, não é para tirar a vida do próximo e nem a própria vida. Isso inclui todas as formas de suicídio, em seu sentido comum, e todas as formas ativas de eutanásia. As únicas exceções nas Escrituras são as mortes provocadas por legítima defesa. Se alguém vai te matar, e você precisou matar para não morrer, a Bíblia permite isso. Ou a pena de morte, que a Bíblia também, ela dá ao Estado o direito de tirar a vida. E isso a gente podemos observar isso em Romanos capítulo 13, que as autoridades são constituídas por Deus e elas não trazem em vão a espada. Ela pode usar a espada. Sei que o que eu estou falando é um assunto controvertido. Tem o movimento dos pacifistas, que jamais vão aceitar isso, e tem muita gente que é contra a pena de morte. Isso não é uma questão que vai nos dividir, porque isso não tem nada a ver com a salvação. Isso são questões éticas, questões legais, e isso cada Estado vai aplicar como ele acha que deve. Agora, houve uma época na minha vida em que eu fui muito a favor da pena de morte e defendi a pena de morte. Eu tenho, assim, ficado com o pé atrás nisso, porque eu tenho medo dos erros que podem ser cometidos. Claro que nos últimos anos, a partir da década de 80 para cá, ficou mais difícil de condenar o inocente à morte, por causa dos exames de DNA e da tecnologia. Então é muito difícil alguém ser executado enganadamente, equivocadamente, mas isso já aconteceu na história e não tem como consertar. Depois da execução, se descobrir que errou, este é um erro que não tem conserto, não tem como voltar atrás. Mas eu reconheço que a palavra de Deus, ela abre mão sim para a pena de morte, isso no Novo Testamento também. O próprio Jesus disse isso: quem ferir a espada, pela espada será ferido. Então a Bíblia abre mão para isso. Bom, e outra coisa, uma outra maneira, uma outra forma de que a Bíblia permite matar é quando existe uma guerra justa. Uma nação foi invadida e ela tem que se defender. Ou uma nação que vai para a guerra para defender um povo que está sendo massacrado. Então, numa guerra justa, não tem como evitar a morte das pessoas. O argumento do chamado direito de morrer é totalmente contrário à doutrina da providência divina e à doutrina da soberania de Deus sobre todas as coisas, nesta vida e sobre o mundo, o que inclui a nossa vida. Embora não tenhamos até agora um diagnóstico clínico e uma definição do momento em que a morte ocorre, teologicamente, parece que a morte acontece quando o espírito deixa o corpo. Quando o espírito, a alma sai, então a pessoa morre. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. O espírito volta para Deus que o deu e o corpo vai para o pó. E é muito interessante o versículo de Tiago 2,26. O corpo sem o espírito está morto. O corpo sem o espírito está morto. Por isso que eu tenho muita dificuldade de aceitar os arrebatamentos que acontecem por aí. Eu fui arrebatado, fui até o inferno, fui até o céu, eu vi isso, vi aquilo, né? Eu saí do corpo e fui em tal lugar. Ninguém sai do corpo, porque se sair do corpo, morreu. Mesmo o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo de 1 a 4, ele vai dizer isso. Eu conheço um homem que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas ele foi arrebatado até o terceiro céu, e viu coisas inefáveis, que não dá para contar. Nem Paulo tinha certeza de como foi que aconteceu. E no versículo 7 de 2 Coríntios capítulo 12,
a gente percebe que Paulo falava de si mesmo. Ele estava contando uma experiência pessoal. Deus lhe deu visões e mandou também um espinho na carne, com o qual ele teve que conviver, para que ele não se exaltasse, com a excelência, com a quantidade das revelações. Mas sair do corpo é morrer. Morte é isso, é a separação do corpo do espírito, entre o corpo e o espírito. É claro que esse não é o tipo de indício que o profissional médico pode utilizar. O médico, quando vai declarar a morte de uma pessoa, ele não vai lá olhar na Bíblia, vamos ver o que a Bíblia diz. Ele tem outros meios para ele atestar isso. Por isso seria aconselhável dizer que um paciente deverá receber cuidados enquanto a atividade cerebral e os sinais vitais essenciais estejam presentes. O pregador em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, ele ensina que há tempo para tudo e há uma ocasião para toda atividade debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 e 2. Tudo, conforme ressalta o pregador, é um presente de Deus, e Ele fez tudo belo, fez tudo muito bom a seu tempo. Eclesiastes 3:11. É no Senhor que devemos procurar quais são os limites da vida e da morte, é em Deus. Pois Ele continua responsável tanto pelo início quanto pelo fim da vida, e também por tudo que ocorre entre esses dois momentos. E agora quero citar para vocês um versículo que me ajuda muito, Zacarias capítulo 12, versículo 1. Zacarias 12, 1. Fala o Senhor que fez o homem e colocou o seu espírito dentro dele. Então é Deus quem coloca o espírito em nós, e é Deus quem tira o nosso espírito. Deus quem tira. Então, e outra, o que acontece entre o nascimento e a morte, é Deus também quem comanda tudo. É Ele quem comanda. Jó, embora estivesse sofrendo dores terríveis, atrozes, não de artrose, mas dores atrozes, recusou-se a amaldiçoar a Deus e morrer, conforme a sua mulher lhe sugeriu, em Jó 2, versículo 9. Morra, Jó. E ele não quis fazer isso. Talvez ela estivesse sugerindo: cometa um suicídio, pare com esse sofrimento. Hoje nós sabemos que o sofrimento de Jó tinha um significado importante no plano de Deus, e daí pode-se também inferir, podemos também concluir, que outros sofrimentos não sejam sem propósito. Pense bem nisso. Se o sofrimento de Jó teve um propósito importante no plano de Deus, você vai dizer que o nosso não tem? Que alguém que esteja sofrendo, um cristão, um homem, uma mulher de Deus, que estejam sofrendo, não tem também um propósito para Deus no sofrimento? Tem, a gente sabe que tem, né? Além do mais, sempre existe a possibilidade de se descobrir uma cura para uma doença supostamente incurável. Às vezes eu vou parar com isso, eu não aguento mais continuar com isso, eu preciso morrer, eu quero morrer. E às vezes Deus vai dar um jeito. E eu digo mais, uma coisa que o livro não colocou: sempre existe a possibilidade de Deus operar um milagre na vida da pessoa, de uma cura vinda do Senhor, da cura divina, da ação sobrenatural de Deus na vida das pessoas. Eu creio nisso. Por isso que essa saída não é saída, é uma tragédia, e nós não precisamos entrar por esse caminho. A palavra suicídio, ela foi criada por Walter Charlton em 1651. Então eu quero que vocês saibam também que essa palestra daqui uns dias vai estar lá no YouTube, né? Vai estar lá no YouTube. Então a palavra suicídio foi criada por Walter Charlton em 1651. Sua alegação era de que era que vindicar-se de uma calamidade extrema e de outro modo inevitável por meio de suicídio não é um crime.
Se você quer se livrar do sofrimento, de uma calamidade extrema, então o suicídio não é um crime. Esse termo, aliás, o suicídio é o único crime que não dá para punir. Como é que você vai punir quem se suicidou? Isso é verdade. Esse termo, com a primeira sílaba grifada, não se refere a uma palavra única no latim. Na verdade, trata-se de duas palavras latinas, sui, que significa eu, e cide, que significa matar. Por isso que tem homicídio, infanticídio, matar crianças, patricídio, matar o pai, matricídio, matar a mãe e assim por diante. Tirar a própria vida é uma violação do 6º mandamento de Deus: não matarás. O suicídio, na verdade, envolve tirar intencionalmente a própria vida como objetivo final ou como um meio de alcançar outro objetivo, por exemplo, acabar com um grande sofrimento. Ele é praticado por meio de uma ação, como tomar muitos comprimidos, ou mediante a recusa em agir, como deixar de se alimentar. Eu cheguei hoje de Indaiatuba, e lá tem um colégio chamado Objetivo, e um aluno do colégio suicidou-se há poucos dias, um jovem com 22 anos, muito triste, porque a menina que ele queria namorar, ela não quis saber dele, e ele, antes de se suicidar, ele deixou várias cartas para várias pessoas. Então, foi uma tragédia anunciada, infelizmente. Existe uma ONG aqui em São Paulo chamada CERV, Centro de Reestruturação para a Vida. Muito importante essa ONG. E ela ajuda na prevenção do suicídio, da assistência a pessoas que têm tendência suicida. Então é muito importante. Depois, no fim da palestra, eu vou passar para vocês o endereço e telefone também. E o CERV, e tem também uma outra ONG chamada CVV, Centro de Valorização da Vida. São entidades que a gente precisa contatar. Coloca lá no Google, vai aparecer. O CERV nos informa que 25 brasileiros morrem por dia vítimas de suicídio. 25 brasileiros por dia. Hoje o suicídio está entre os pastores. Crentes se suicidam. Há um nível muito alto de suicídio no meio da polícia militar também. É uma pena que isso não chega na classe dos políticos, mas tudo bem. Não, gente, foi uma brincadeira. Não quero que ninguém se suicide. Em uma sala com 30 pessoas, 5 delas já pensaram em suicídio. Como podemos definir o suicídio? Suicídio é um gesto de autodestruição, realização do desejo de morrer ou de dar fim à própria vida. É uma escolha ou ação que tem graves implicações sociais. Pessoas de todas as idades e classes sociais cometem suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo, totalizando quase 1 milhão de pessoas todos os anos. Estima-se que de 10 a 20 milhões de pessoas tentam o suicídio a cada ano. De cada suicídio, de 6 a 10, outras pessoas são diretamente impactadas, sofrendo sérias consequências difíceis de serem reparadas. O que leva uma pessoa a se matar? Vários motivos podem levar alguém ao suicídio. Normalmente a pessoa tem necessidade de aliviar pressões externas, como cobranças sociais, culpa, remorso, depressão, ansiedade, medo, fracasso, humilhação e assim por diante. Eu já comentei em ocasiões passadas aqui, que quando houve aquela crise econômica no mundo, a crise de 2008, e pegou em cheio os Estados Unidos e a Europa também, um bilionário na Alemanha, ele tinha uma fortuna de 11 bilhões de euros, é B de bebê, 11 bilhões,
E ele perdeu, naquela crise, de repente ele perdeu mais de 2 bilhões de euros. Muito dinheiro. Mas ele tinha ficado com 9 bilhões. E 9 bilhões não foram suficientes para mantê-lo com vida. Ele se suicidou. Eu viveria até com metade de 9 bilhões de euros. Muito bem. Muito bem. Mas ele achou que não podia continuar vivendo. Então você vê que coisa terrível, e uma coisa que eu não encontro em lugar nenhum. É muito difícil encontrar isso na internet, mas eu vou dizer aqui. É claro que por trás de toda autodestruição, todo projeto de autodestruição ou de destruir alguém, existe uma atividade demoníaca por trás disso. Uma atividade do mal, né? Do mal, do reino das trevas, por trás disso. Nós vamos encontrar até Elias, que desejou morrer. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, a gente encontra esse grande profeta de Deus, em depressão profunda, tremenda depressão, e pedindo a Deus que o matasse. Senhor, agora basta, eu quero morrer. Então Elias desejou a morte, e mal sabia ele que jamais morreria. É muito interessante. Há vários casos de suicídio na Bíblia, pelo menos 6 casos de suicídio na Bíblia. O primeiro foi o de Abimeleque, filho de Gideão, que ordenou a seu escudeiro que lhe traspassasse com a sua espada, para que o povo não dissesse que ele havia sido morto por uma mulher. Essa mulher havia acabado de lançar uma pedra de moinho sobre a cabeça dele e quebrado o seu crânio. Isso está no livro de Juízes, capítulo 9, versículo de 50 a 56. Então, para ninguém dizer que foi uma mulher que o matou, ele então pede para o seu escudeiro: me mata, porque eu não quero passar para a história como um homem que foi morto por uma mulher. O escudeiro obedeceu a ordem de Abimeleque, e assim ele morreu. O segundo exemplo é do rei Saul, ferido na batalha contra os filisteus. Ele também havia ordenado que seu escudeiro o matasse, mas quando este se recusou a cumprir a ordem, Saul lançou-se sobre a própria espada e tirou sua vida. Isso está em 1 Samuel 31, versículos de 1 a 6. O terceiro exemplo é o caso de Sansão, que aparece no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 23 a 31. E aqui todo mundo conhece a história de Sansão. Um homem, um herói, um homem forte demais, uma força sobrenatural que Deus lhe havia dado. Ele era um homem consagrado a Deus. Quando ele é enganado pela Dalila, e ela corta os seus cabelos, que era o símbolo da sua força, então ele perde a sua força física. Seus olhos são vazados, furados, e ele vai moer lá na masmorra dos filisteus. Até que, com o passar do tempo, o cabelo da sua cabeça voltou a crescer, ele recuperou a força física, e eles não ficaram sabendo. Foi muita burrice dos filisteus, não manter o cabelo dele bem baixinho, sempre com máquina zero, e deixaram que o cabelo deles crescesse. E aí vocês sabem que ele foi tirado do calabouço e levado para um anfiteatro, para o templo dos filisteus, para que eles pudessem zombar de Sansão e zombar do Deus de Israel. E foi ali quando ele então recebeu uma direção de Deus. Aproxima-se das colunas, e você vai derrubar essas colunas e vai matar esses filisteus. E Sansão, naquele momento, matou mais pessoas do que em toda a sua vida. Foi uma devassa no meio dos filisteus. Eu não creio que foi um simples suicídio. Eu creio que Sansão estava ali na vontade de Deus. E a prova disso está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 32. E que mais direi? Faltar-me o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Davi, de Jefté e dos profetas, os quais pela fé. Então, Hebreus 11, 32. Então, quando Sansão fez aquilo, ele fez pela fé. E certamente que Deus lhe devolveu a força, porque Deus tinha um propósito naquilo. Então, eu não creio que Sansão foi um terrorista. Alguns dizem que ele foi o primeiro terrorista da história.
Ele o fez pela fé. E se ele tivesse feito uma ação errada, cometido uma ação errada, o escritor de Hebreus não teria colocado Sansão lá naquela lista dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, onde nem Elias entrou, nem Eliseu entrou, e nem Josué entrou, mas Sansão entrou. Então eu acho isso muito interessante. Um quarto exemplo é o de Aitofel. Aitofel foi um conselheiro de Davi muito importante, e o suicídio dele aparece em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Ele era um conselheiro de Davi, um homem muito capaz, de uma perspicácia, de uma visão do reino fantástica, e ele prestou muitos serviços ao rei Davi. Mas com a rebelião de Absalão, que queria tomar o trono do pai, Aitofel escolheu o lado errado. Ele ficou do lado de Absalão. Ele achava que Absalão tinha condições de tirar o pai do trono e assumir o trono. Mas ele calculou mal. E quando ele viu que o plano dele de Absalão já não tinha mais como vencer, ele então vai para casa, põe em ordem a sua casa e ele se enforca, ele morre enforcado. E é claro que se ele não tivesse feito isso, com certeza Davi teria dado-lhe um tratamento adequado, como era costume naquela época. Um quinto exemplo é do rei Zinri, que alcançou o recorde do reinado mais curto em Israel. Este rei reinou apenas 7 dias. Ele havia sido cercado em Tirza pelo usurpador Onri. Ao perceber que não havia saída, Zinri entrou no castelo do palácio real e pôs fogo ao seu redor. Ele também provocou sua própria morte. Isso está em 1 Reis, capítulo 16, versículos 15 a 19. E o último exemplo que nós temos, é muito famoso esse exemplo, é o de Judas Iscariotes, que foi um apóstolo, um discípulo do Senhor, que traiu o Senhor. E depois da traição, no seu desespero, ele foi se enforcar. Então esse relato aparece em Mateus capítulo 27, versículos de 3 a 10, e também em Atos capítulo 1, versículos de 15 a 19. Existe limitação para os nossos dias? No texto que nós vemos em Jó 14, versículos 1 e 2, há 3 expressões que enfatizam em alguma medida as limitações do ser humano. Veja a primeira expressão, nascido de mulher. Segunda, o homem, os seus dias são poucos dias. E a terceira indicação é cheio de dificuldades. Então, o ser humano é nascido de mulher, ele é de poucos dias, ele vive pouco, e os seus dias são cheios de dificuldades. Isso deve nos ajudar a perceber a nossa fragilidade, embora algumas pessoas digam que essas expressões indiquem nossa impureza ritual, mas eu acho que tem a ver com a nossa fragilidade. 2 analogias, 2 comparações ilustram a brevidade da nossa vida aí nesse texto. A flor e a sombra, no versículo 2. A imagem da flor ou da relva que morre não é rara nas Escrituras, pois ela é encontrada em Tiago 1:10, no Salmo 37, versículo 2, no Salmo 90, versículos 5 e 6, e também no Salmo 103, versículo 15. E aparece ainda no livro de Isaías, capítulo 40, versículos 6 e 7. Eu estou fazendo questão de citar os versículos, porque a turma que vai ouvir depois, posteriormente, vai poder voltar lá e anotar os versículos. Quando chega a primavera na Terra Santa, as flores se abrem com toda a sua glória, toda a sua força, em lugares que há pouco tempo eram quase desertos. Mas então, de forma decepcionante, de repente as flores murcham e todas as plantas desaparecem. Por isso que Tiago fala sobre isso. A vossa vida é como um vapor, é como a erva do campo, que de manhã está linda e viçosa, mas à tarde já murchou, já morreu. No entanto, a brevidade
da vida também é ilustrada na comparação da vida como uma sombra. Por exemplo, um dos amigos de Jó, o Bildade, como também Davi, Salomão e Eclesiastes, comparam a vida como uma sombra. Isso está em Jó 8 e 9, 1 Crônicas 29, versículo 15, Salmo 102, versículo 11, Salmo 144, versículo 4 e Eclesiastes 6, versículo 12. No entanto, apesar da realidade da passagem rápida do tempo, os seres humanos contemporâneos fazem tudo o que está ao seu alcance para retardar e evitar essa realidade. Ninguém quer morrer. Nem os crentes que têm certeza que vão para o céu querem morrer. Eu nunca vi ninguém chegar para mim e pedir: pastor, faz uma oração por mim. Para quem? Para morrer. Quero morrer, pastor. Eu quero que o senhor ore por mim, porque eu quero morrer. Eu quero, mas você está mal, está deprimido? Não, pastor, estou alegre, é que eu quero ir para o céu. E nunca aconteceu. Graças a Deus que não. Se perguntar numa igreja, quantos querem ir para o céu hoje? Todo mundo vai levantar a mão. Não, quantos querem ir para o céu? Todo mundo vai levantar a mão. Quantos querem ir hoje? Deus ainda tem um plano na minha vida, assim por diante. Que bom, porque quando nós nos convertemos a Cristo, Deus não tira de nós o instinto de preservação da vida. Que bom, senão ia ser um desastre, seria um desastre, né? Então nós estamos sempre procurando. Por exemplo, por que agora a preocupação no Brasil é de fazer uma reforma da Previdência? Desculpe, da Previdência. Da Previdência também precisa. Da Previdência. Porque nós estamos vivendo mais. Estamos vivendo mais. Eu sou de uma época em que as pessoas morriam com 40 anos, 45, 50. Já não tinha mais o que fazer. Hoje a pessoa morre com 75, a turma, mas morreu tão novo. É desse jeito, morreu tão novo, né? Porque estamos vivendo mais. Estamos chegando agora numa época em que as peças do nosso corpo serão trocadas como peças de eletrodoméstico, como peças de carro. O coração não está bom, já bota outro ali no lugar, não tem rejeição mais, aquele negócio todo. O fígado, o pâncreas, o pulmão, o rim. Dentro de 2 anos vai acabar a fila de transplante de rins, porque vão fazer de célula-tronco tirada do porco. Vai ter rim para todo mundo. Que bênção, né? Que bênção. Eu só lamento uma coisa, o avanço da ciência, a multiplicação da ciência, ela é uma bênção de um lado, mas por outro lado, os homens ficam mais sofisticados também para matar, para fazer o mal. A ciência colabora também para isso, infelizmente, né? Enquanto que os aviões comerciais encurtam as nossas distâncias, mas tem os jatos de guerra, e tudo isso são feitos para destruição. Isso é de lamentar. É a queda do ser humano, né? Moral e espiritual. Então nós fazemos exercícios, usamos cremes, tomamos uma porção de vitaminas, mas ainda assim constatamos o declínio da nossa força e o enrugamento do nosso corpo. Outra coisa, a extensão dos nossos dias, da nossa vida, já foi determinada pelo próprio Deus. Está lá em Jó 14:5, nós lemos. O versículo 5 trata exatamente disso, mostrando que a questão dos que usurpam com as próprias mãos o direito divino de tirar a vida é algo com que Deus se preocupa muito. Nesse conceito, dias, meses e limites são termos paralelos, assim como determinados, decretaste e estabeleceste. Está lá em Jó esses termos, acabamos de ler. Deus é soberano sobre o tempo de cada vida humana. Deus é soberano. Em vez de essa verdade nos deixar desesperados, ela deve nos dar a esperança e o conforto de que não precisamos nos preocupar com o dia final ou com qualquer outro dia, pois cada um será uma dádiva de Deus, conforme o próprio Senhor determinou no eterno conselho celestial. Glória a Deus.
Outra coisa, por um momento, no versículo 6, Jó deseja que Deus desvie seus olhos dele e o deixe só. Jó se sente como um assalariado, que mal pode esperar chegar a hora de ir para casa e descansar. Essa atenção constante de Deus tornou-se uma pressão grande demais para ele. Mas isso é apenas momentâneo, pois logo Jó louvará a Deus em outra analogia. No versículo 7, ele lembra o que acontece quando as árvores são cortadas, pois mesmo de um tronco cortado, muitas vezes surge um rebento de vida que ainda havia naquele velho tronco. Às vezes, onde você não espera, surge a vida. E essa também é a exata analogia para os seres humanos, como ensina o versículo 14. Sim, se um homem morrer, acaso tornará a viver? Essa é uma pergunta que Jó coloca. Tem um sermão de Spurgeon sobre esse versículo, muito interessante. Se o homem morrer, porventura voltará a viver? Primeira resposta, não. Nunca mais. Nunca mais. Não tem como voltar mais ao seu lugar. Não tem como voltar para a sua casa. Não tem como dirigir o seu carro, você que já morreu. Ou beijar a sua esposa, novamente. Jamais. A segunda resposta de Spurgeon, sim, o homem voltará a viver. Na ressurreição, a vida eterna, na ressurreição, nós recuperaremos os nossos corpos, não frágeis, apodrecidos, mas totalmente transformados. Não reformado, não recalchutado. Nossos corpos não sairão da sepultura recalchutados, reformados, remendados. Nenhuma cicatriz pairará ou estará na nossa pele, em qualquer lugar do nosso corpo. Um corpo incorruptível, glorificado, semelhante ao corpo do Senhor. Isso é maravilhoso. Então o homem sim tornará a viver, o ser humano tornará a viver. Outra coisa, durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei por meu renovo, diz Jó, lá em Jó 14, versículo 14. A palavra hebraica para renovo, halifá, é da mesma raiz hebraica que o termo rebento, nova vida, no versículo 7, de Jó 14, versículo 7. As pessoas que vivem com essa esperança no Messias, brotarão novamente para uma nova vida, cheia de vigor, assim como ocorre com algumas árvores tombadas, que você nem espera mais que saia a vida dali, isso volta a acontecer. Portanto, meus irmãos, a vida é um presente de Deus, e está sob uma constante direção. Graça e força suficientes para cada dia são concedidas do alto. Eu quero citar para vocês um versículo que me acompanha desde que eu era novo convertido. O Salmo 18, versículo 32, que eu muitas vezes escrevo nos livros, quando autografo os livros. Salmo 18, versículo 32. Deus é o que me cinge de forças e aperfeiçoa o meu caminho. Então, graça e força para cada dia são concedidas do alto. As pessoas que tiram suas vidas com as próprias mãos, presumem ser iguais a Deus e capazes de fazer o que bem entendem consigo mesmas, devido a todo tipo de racionalização, mas isso não subsistirá perante o exame do dia final. Uma vez que Deus é o doador de toda a vida, é Ele quem pode tirá-la no tempo que designou. O roubo de vidas de crianças ou da nossa vida é um crime contra Deus. Sim, o perdão é possível, até mesmo para o homicídio, mas o sofrimento e as consequências, em muitos casos, são totalmente desnecessários. Firmemos então o nosso conceito de vida no Deus vivo e não em nós mesmos. Como é que é o sintoma de pessoas que têm tendências suicidas? Alguns sintomas, porque são muitos. A pessoa que vive sempre com frases negativas: eu não aguento mais viver, não suporto mais essa vida.
Um dia não estarei mais aqui para isso. Um dia vocês vão sentir falta de mim. Então tem muitas frases negativas que a pessoa vai colocando. Vocês vão ver o dia que eu não estiver mais aqui. Quero ver como é que vocês vão se virar. E assim por diante. Por exemplo, não apenas isso, mas também a ansiedade, depressão, são indícios. Não quer dizer que toda pessoa que está vivendo isso vai cometer um suicídio, mas são sinais de alerta. São sinais de alerta. Pessoas que escrevem, desenham muito sobre a morte. Os adolescentes, uma mudança brusca no comportamento. Por exemplo, que se recusa a comer. É uma coisa assim, é um projeto de autodestruição. E tem várias outras formas. As pessoas que se envolvem com drogas ou no alcoolismo, são pessoas também que estão, de uma certa maneira, se despedindo da vida, sabendo que aquilo vai destruí-las. Aquilo vai destruí-las. Então tem várias questões. Então as ameaças, tudo isso são indícios. Outra coisa, eu não gostaria, eu não me colocarei numa posição de julgar alguém que cometeu suicídio. Eu não me sinto à vontade para dizer que uma pessoa que cometeu suicídio, ela foi para o inferno. Ela não tem mais jeito. Porque a gente não tem como julgar isso. Eu não tenho como julgar isso. A pessoa que desferiu um golpe contra si mesmo, que cortou os pulsos, que tomou uma dose enorme de comprimidos ou coisa assim para se matar. A gente não sabe o que se passa na mente daquela pessoa. Nos seus últimos instantes, nos últimos momentos. Se ela algum dia teve um contato com a palavra de Deus, se ela ouviu alguma coisa, o que acontece com ela naqueles últimos momentos? Nós não sabemos. Então, quando alguém vem para mim, fulano morreu, suicidou-se e foi para o inferno. Não tem como afirmar isso. Então, neste momento, é melhor deixar isso nas mãos de Deus. A única pessoa que tem toda a capacidade para julgar isso é o próprio Deus, que é o Criador. Nós não temos como julgar. A única pessoa na Bíblia que eu sei que se perdeu é Judas Iscariotes. Por quê? Porque Jesus falou que ele se perdeu. Em João capítulo 17. Pai, eu tenho guardado em teu nome aqueles que me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Então Jesus disse que Judas se perdeu. Agora, os demais, eu não vou. Como é que eu posso falar de Herodes, falar de Pilatos e falar de outros? É Deus quem vai julgar. E assim também, quando morre alguém na nossa família, mas não era crente, não ia à igreja. Não existe sabedoria em ficar questionando a situação eterna de quem morreu. Mas será que foi? Eu me lembro uma vez, nós estávamos no início da nossa igreja, tinha uma irmã, ela não era muito boa de discernimento. E o pai dela morreu. E eu estive no velório, fiz o funeral, porque era uma igreja, e ela era membro da igreja. Então, claro que nós estávamos lá para chorar juntos. Olha, e passado aí umas 2 semanas, a irmã pediu para dar um testemunho. E foi um testemunho, foi uma coisa triste. Ela disse: meus irmãos, eu agradeço a Deus, o pastor que foi lá no funeral, quando ele pegou na alça do caixão do meu pai para levar, aquilo marcou muito a minha vida, porque era o pastor que estava pegando na alça do caixão. Então eu fiquei em paz com aquilo. Mas eu sempre tinha um questionamento: o meu pai foi salvo? Aonde que ele está? Será que ele foi para o céu? E olha, irmãos, eu sonhei com meu pai. Meu pai apareceu para mim em sonho, e ele disse que estava bem, que está num lugar muito feliz, muito agradável. Então agora, irmãos, eu tenho certeza que meu pai foi salvo. Então agora já não é nem mais a obra de Cristo na cruz que salva, não é nem o sangue de Jesus que entra aí para salvar, é um sonho. O sonho também salva. Irmãos, não podemos entrar por este caminho. Então deixe o seu ente querido, o pai, a mãe, o irmão, o filho que morreu, e você não sabe o que aconteceu espiritualmente, deixa nas mãos de Deus. E você toca o barco,
Porque Deus conhece o limite dos nossos dias. E se Deus preservou a sua vida e você continua vivo, é porque Deus quer te usar. Deus tem um plano lindo na sua vida. E Deus quer levar isso em frente. Quem está por perto, se a gente estiver por perto de uma pessoa suicida, que tem tendência suicida, devemos ajudar? Podemos ajudar? Sim. É preciso perder o medo de se aproximar das pessoas e oferecer ajuda. A pessoa que está numa crise suicida ou com tendência suicida, ela se percebe sozinha e isolada. Na maioria das vezes, são pessoas que se isolam. Se um amigo se aproximar e perguntar: tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Como é que eu posso te ajudar? Essa pergunta é muito importante. Então a pessoa pode sentir abertura para desabafar. Não use frases como: vai dar tudo certo, já deu tudo certo, você vai vencer, amanhã será outro dia, e assim por diante. Não use essas frases, não use esse tipo de frase. A única coisa que você tem que fazer é ouvir, é só ouvir. É muito importante isso. Aí a pessoa então vai desabafar, porque geralmente elas precisam de um ombro, elas precisam de alguém para desabafar. E vou usar um termo mais forte: elas precisam vomitar, e você vai ter que aguentar ali. É isso. Nessa hora, ter alguém para ouvi-la pode fazer toda a diferença. E qualquer um pode ser este ombro amigo, que ouve sem fazer críticas ou dar conselhos. Quem decide ajudar não deve se preocupar com o que vai falar. O importante é estar preparado para ouvir, e ouvir somente. Então eu não quero aqui também colocar para vocês, aumentar a pressão em cima de alguém que tem uma tendência suicida. Onde se viu isso? A pessoa que tem tendência suicida? Não, nós não podemos julgar. Nós não sabemos como é que está a situação daquela pessoa, no seu íntimo, seu passado. Culpa é uma coisa terrível na vida da pessoa. A pessoa que cometeu alguma coisa, a culpa é tremendo, isso amarra a pessoa. Tem um exemplo disso no filme A Cabana. No filme A Cabana, a filha do Mackenzie, ela achava que foi por ela ter ficado em pé no barco, que o barco virou, e o pai teve que correr lá para salvá-la, junto com o irmão, e foi naquele momento que a irmã menor, ela foi raptada e foi morta. Depois foi morta. Então ela trazia uma culpa, e a gente precisa tratar da culpa. Crente não pode carregar uma culpa negativa. Se você fez mal para alguém, vai lá e conserte com a pessoa, peça perdão, manda um e-mail. Hoje é tão fácil pedir perdão. Você faz pelo WhatsApp, você faz pelo e-mail, você faz pelo Messenger, você faz pelo... Tem um punhado de e-mail, de maneiras de fazer isso. Pode até mandar uma mensagem. Mandar uma mensagem é muito importante. Se alguém fez mal a você, você não consegue superar isso, procura ajuda. Procura um pastor, um conselheiro, procura uma terapia. É preciso resolver as questões emocionais. O mundo está muito doente. A igreja evangélica está muito doente. Muito doente. Já começa na liderança. É muita doença. E hoje, infelizmente, a grande parte das igrejas evangélicas adoece as pessoas. As pessoas estão desapontadas, decepcionadas, chocadas com o que vem, com os abusos e tudo isso. Então é preciso tratar disso. Você e eu precisamos ser saudáveis. Por isso que quando Paulo fala aos anciãos, aos presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, em Atos capítulo 20, versículo 28, olhai pois por vós e pelo rebanho. Primeiro, o pastor tem que cuidar de si, tem que cuidar de si. Não pode viver com raiva, viver negativo o tempo todo, e assim por diante. Então trata das emoções, isso vai ajudar, isso beneficia o ministério, isso é muito importante. Então a gente ouve histórias muito difíceis, complicadas por aí.
É importante. Então, a culpa, você não precisa, você não merece carregar culpa. Ah, mas eu fiz isso. Ah, mas é aquilo. Mas o que Deus vai pensar disso? Você já pediu perdão a Deus? Ah, se você pediu, Deus já te perdoou. Deus já te perdoou. Agora você tem que se perdoar. Deus já perdoou, mas você não se perdoa? Ah, mas eu não presto. Não, você já... Deus já te perdoou, receba o perdão de Deus. Como é bom, o Salmo 130 trata, 132, se não me engano, trata o 32, feliz aquele cuja transgressão é perdoada, é feliz. Então você não pode ficar carregando culpa o tempo todo. E muita gente que tem tendência suicida, tem aí um ingrediente, uma dose de culpa muito grande, se sente culpada. Eu sei de um caso de um garoto que era mormon, no estado de Utah, nos Estados Unidos. E ele, a igreja, impondo muita coisa, cuidado com isso, cuidado com aquilo, você não faz isso. E ele não conseguia atingir as expectativas da igreja. Ele se sentia um lixo. Eu não vou conseguir, os ideais da igreja são altos demais. Eu sou um verme. Sabe o que ele fez? Ele se matou. E ele deixou uma nota. Explicando por que ele se matou. Então, a gente não precisa carregar culpa. Por quê? Porque Deus é grandioso em perdoar. Eu não posso entender, eu não posso aceitar que Deus, o Deus da Bíblia, Ele quer ver os seus filhos todos com sentimento de culpa. Isso aí mesmo, sinta-se miserável. É isso aí, tudo isso. Eu sei que Tiago tem um momento que ele fala isso: senti as vossas misérias, lamentai e chorai. É importante sentir a miséria, é importante sentir aquela tristeza segundo Deus, aquela tristeza provocada pelo Espírito Santo, que ela não leva ao desespero, ela leva ao arrependimento. Ela leva ao arrependimento. Como é bom quando Deus trabalha arrependimento em nós, mas aquilo é para nos libertar e não para nos amarrar. Agora o inimigo trabalha desespero. Não tem mais jeito, está vendo? Vai conseguir nada na vida, e assim por diante. Então não é por aí. Não deu dízimo, não fez isso, não orou. Não, nós temos que orar, nós temos que ser fiéis nas contribuições, mas isso não pode se transformar num carrasco na nossa vida. Não, acerte as coisas com Deus e viva uma vida feliz, porque é possível, à luz da palavra de Deus. Cristo nos chamou para sermos felizes. Eu quero aqui, encerrando, passar para vocês o contato do CERV, Centro de Reestruturação para a Vida, CERVI, CERV. O telefone é aqui em São Paulo, então é 0 operadora 11 3822-2001, 3822-2001, 24 horas, eles atendem 24 horas. O endereço, vocês quiserem anotar, fica na Alameda Olga, número 405, Alameda Olga, número 405, na Barra Funda.